Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário de quem estiver assistindo nesse momento, ao canal Espiritismo e Renovação. Que todos possamos então nos harmonizar e prosseguir com o estudo de O Livro dos Espíritos. Nesse momento, estamos estudando a introdução, mais precisamente o item número 6. Então, como já de costume, faremos a leitura do item, né, e também dos posteriores, fazendo também comentários conforme for o caso. Então, abrindo nesse momento o livro, está escrito assim no item 6. Conforme notamos acima, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando, alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem um mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Vamos resumir, em poucas palavras, os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir, ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente o invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Pois bem, aqui tem vários pontos bem interessantes, né? Porque a fim, né, de, que nem diz ali, a esclarecer, né, quais são os pontos principais do Espiritismo. Então, né, primeira dedução que, né, o Espiritismo é algo deísta, né, ou seja, existe Deus, né. Então, é diferente, por exemplo, do ateísmo, né. Então, por óbvio, como toda religião, é deísta. E acredita que Deus tem certas atribuições, como, por exemplo, Deus é eterno, né. Não faria sentido, né, se Deus tivesse sido criado, né, por um outro ente, então, né, não, esse ente que seria Deus por tê-lo criado. Imutável, né? A gente não poderia também conceber Deus como estando que nem nós em algum processo de evolução, porque aí a gente poderia imaginar que em algum momento ele pode ter sido injusto, né? Que ele não tenha sido sempre soberanamente bom, correto. Então, também, ou então, se fôssemos pensar numa hierarquia, em algum momento inferior e daqui a pouco sobrepujado alguma outra entidade, que essa sim teria sido Deus em algum outro momento. Enfim, então sempre Deus sendo eterno, sendo onipotente, ou seja, a única potência desde sempre, sendo único, ou seja, não sendo que nem, por exemplo, né, muito comum na época do Império Romano, com vários deuses, cada um com suas peculiaridades, disputando poderes e atribuições, enfim. Não há esse tipo de situação no Espiritismo, né? Deus seria único, né? Não existiria uma briga por uma suposta supremacia. E também soberanamente justo e bom. Que aí é um ponto que vale a gente mais adiante nas questões tentar falar sobre isso e tentar justamente compreender, né, como é que Deus poderia ser justo e bom num mundo onde aparentemente existem tantas desigualdades sociais e a própria questão de nascimento, né, pessoas que nascem tão privilegiadas, né, em termos de inteligência, a própria saúde do corpo e outras com tantas dificuldades desde tenra idade.
E aí são coisas que a gente só consegue justamente explicar pelo um viés da multiplicidade de reencarnações, né? Mas isso aí vale explanar com mais tempo, e aí vai ser feito em momento oportuno. Que Deus criou o universo, né? Uma vez que ele é onipotente, e abrangendo tudo que existe, né? Seres animados, inanimados, enfim. Que aí existe basicamente um mundo físico, ou um mundo corporal, que é o mundo visível, né? E também há um mundo invisível, ou seja, a gente nesse momento está no mundo corporal, né? Vivemos o nosso momento, a nossa vida, a nossa encarnação, mas não é porque nós não temos a capacidade de enxergar outros planos, né, que os mesmos não existem, né? O que é bastante interessante para clarear esse aspecto é o próprio filme O Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, que aí a gente consegue, né, para quem ainda não teve a oportunidade de assistir, eu recomendo fortemente, que é uma forma da pessoa ter uma ideia mais palpável, digamos assim, de como seria o mundo pós-morte do corpo físico. Porque, de uma forma ou de outra, todas as religiões falam, né, que existe algo além, né? Ou seja, as religiões, né, são deístas e falam que existe, né, conforme a forma que a pessoa viveu, enfim, as suas obras, que existe algo, né, além do corpo físico. Existe algo espiritual, né, que existe, conforme as pessoas tenham vivido, consequências para isso. O Espiritismo também está de acordo com essas frases e, na verdade, vai além, falando sobre pessoas, suas múltiplas reencarnações e também, inclusive, falando como seria esse mundo extrafísico, esse mundo invisível. Tem também aquele chavão, né, que diz, nunca ninguém voltou para falar, né? Nunca ninguém voltou do lado de lá. Pois então, o Espiritismo é justamente isso, né? O livro dos Espíritos são justamente a manifestação de vários entes que estão do lado de lá, que, entre aspas, voltaram através da mediunidade para poder esclarecer como funciona. Então, mesmo para quem eventualmente não queira acreditar, não tem interesse, né, pode olhar o filme como uma mera ficção, mas, enfim, é uma forma da pessoa também ter contato com a forma com a qual os espíritas entendem, né, esse mundo sequencial, né, esse mundo pós-vida física. Pois bem, o mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. Isso é uma frase muito importante. Por exemplo, o mundo normal. Porque muitas vezes, né, isso é um foco totalmente distinto, né? Porque a pessoa que está aqui encarnada, ela se apega a essa vida como essa. Não, a vida real é essa. Como se fosse algo desesperador perder a vida, né? A própria questão que a gente verifica muitas vezes, as pessoas fazendo procedimentos estéticos, muitas vezes, né, até causando deformações, enfim, naquela esperança de postergar ou até como se fosse possível adiar indefinidamente a morte, né, a morte do corpo, né? Como eu já tinha citado também em outros momentos, a própria questão de querer congelar o corpo, né, de eventualmente querer fazer um upload ou um download, né, das conexões cerebrais e supostamente assim permanecer vivendo. E na verdade é um viés material, que parte da premissa que a vida real é essa aqui que a gente toca, né, que a gente vê. E o viés espírita diz justamente o contrário. A nossa vida, a vida normal, é a vida espiritual e a gente está passando por experiências reencarnatórias, né? Até que se chegue um momento que elas não mais serão necessárias. E aí alguém poderia perguntar, mas como assim não ser mais necessárias, né? Pois bem, esse também, novamente, é um outro tema bastante amplo, bastante complexo, né? Que merece um estudo apartado, né? Bem aprofundado. Mas, sim, o espírita ele entende que quando chegar num momento, né, que não tem como definir se seja por quantidade de encarnações ou seja por quantidade de anos, enfim, não tem como estipular,
até porque também o processo evolutivo ele é muito peculiar, né? Ele é particular, né, de cada um. Então não há como parametrizar isso. Mas se entende que quando tu vai passando pela escala espírita, né, ou seja, por várias e várias encarnações, e tu vai ascendendo moralmente e intelectualmente, chega-se, né, num ponto em que não é mais necessário, ou digamos, o obrigatório, que o indivíduo reencarne. Por exemplo, né, Jesus, ele já chegou, né, num patamar crístico, né, num patamar de espírito puro, e reencarnou no planeta Terra justamente para mostrar o caminho, mostrar como chegar lá, né? Que é justamente através do perdão, através da bondade, da caridade, da indulgência, enfim, vários aspectos morais que a gente deve seguir para que a gente consiga fazer esse processo de depuração, principalmente nesse campo moral, que é o que acaba sempre afligindo a toda a humanidade, né? Uma vez que a gente vê aí tantas guerras, tantos problemas, tantas aparentes injustiças que acontecem, mas, enfim, se entende, né, no movimento espírita, né, que justamente faz o estudo do espiritismo, essas questões. Mas, então, prosseguindo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir. Os mundos, né, eles se renovam. Da mesma maneira que um corpo, né, um corpo físico, né, de um bebê, nasce, cresce, se desenvolve, em algum momento, né, morre. Os planetas também. Claro que numa escala de tempo muito maior, com bilhões de anos, eles também, eles, né, se formam, têm o seu período de desenvolvimento, né, passando pela, digamos, entre aspas, maturidade física do planeta, até o momento que também chega a decrepitude, também chegando o momento que o planeta deixa de existir, claro, um período vastíssimo. E por que ele é secundário? Uma vez que o planeta, que há uma multiplicidade, uma infinidade de planetas aí no universo, não é tão importante o planeta em si, visto que os espíritos podem, né, conforme o seu grau evolutivo, reencarnar em várias moradas. Há muitas moradas na casa do meu pai. Ou seja, quando Jesus se referiu a isso, ele quis dizer que, imagina, o tamanho do universo, a complexidade do universo, havendo bilhões de galáxias, bilhões de sistemas solares, e cada sistema solar com N planetas. E aí a gente acreditaria que a vida é restrita no universo inteiro a esse pontinho azul pálido no universo, né? Pensando até do ponto de vista estatístico, né, não seria coerente pensar algo assim. E o Espiritismo fala justamente isso, que todos os planetas, né, de uma determinada forma, em uma determinada faixa vibratória, existe sim vida, né? Esse também é um assunto, né, mais uma vez, é bastante amplo, bastante complexo, e em um momento oportuno será falado sobre a multiplicidade de moradas, né, e como a vida, né, existe nesses locais, os espíritos que lá habitam, a moralidade de quem está lá, enfim, as condições de quem modifica e vai modificando o planeta, morando no planeta, como é que as coisas transcorrem, enfim, é um tema bastante amplo novamente. Os espíritos revestem temporariamente o invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Olha como é interessante, né? Restituir a liberdade. Porque se a gente pensar na Terra, né? Porque tem determinados trechos que fala que a Terra é como se fosse uma escola, ou um hospital, ou até mesmo um presídio. E tudo isso ao mesmo tempo. Ou seja, se a gente imagina que isso aqui é a vida real, e isso e apenas isso, imagina muitas pessoas que muitas vezes, enfim, cometem enganos, às vezes durante uma vida inteira, e depois se arrependem, e aí tivesse um processo de julgamento, né, pelo qual não haveria apelação, não haveria chance de novas tentativas, né, enfim,
É uma vida aí de 50, 60, 30, 90, 100 anos, por mais longa que se imaginasse, e se baseando nisso, tu tem um julgamento pela eternidade. Parece até, se a gente analisar em termos, né, de tempo, a desproporcionalidade, né? Por algo que é extremamente ínfimo, tu condenar pela eternidade. E aí o Espiritismo ele fala sobre isso, que na verdade é justamente através, né, da reencarnação e da oportunidade das pessoas, através do amor, né, cobrir a multidão de pecados. É justamente assim que Deus, através do tempo, das oportunidades, nunca se utilizando, né, de violência, Deus sempre tenta oportunizar a cada um de nós tudo o que é necessário para a nossa melhoria. E o homem, através do seu livre-arbítrio, ele pode ou não, né, decidir pela evolução. Mas sim, há um determinismo. Todos nós, né? Que a gente não pode imaginar um pai que quisesse relegar os filhos à condenação eterna, ou enfim. Na verdade, Deus cria todos nós para chegarmos lá no fim do processo, a uma condição de pureza, né, espiritual. E assim, né, a gente foi criado da mesma forma, todos simples, né, ignorantes, e todos tendo as mesmas sementes espirituais, né, tendo as leis de Deus na consciência, e lá no final de toda a jornada, chegar no mesmo propósito, chegar no mesmo lugar, ou seja, que é a pureza espiritual. E aí a gente consegue perceber a grandeza de Deus, que não deixa ninguém para trás, né? Como a própria questão do bom pastor, né? Que tem 100 ovelhas e ele não quer que nenhuma se perca. Então aquela que está lá longe, perdida no campo, ele dá um jeito de buscar ela. Ele não quer perder nenhuma. Ele quer que todas estejam próximas a ele. E aí Deus, através de mecanismos altamente complexos, né, que envolvem tanto a bondade como a justiça, permite que isso aconteça. Enfim, aí, mais novamente, né, não querendo ser repetitivo, mas também, né, porque aqui a gente está falando de temas gerais, mas também é algo extremamente complexo, né, e que merece também, oportunamente, falar especificamente sobre esse ponto. E não há por que também a gente ter pressa, né? Tudo vai, no momento correto, vai começar a fazer sentido, né? Para quem já estuda o Espiritismo há alguns anos, já tem uma ideia sobre esses aspectos. Mas é sempre interessante nunca duvidar tanto da bondade como da justiça de Deus. Que por mais que esteja no momento ocorrendo sofrimento, tem uma analogia que é bem interessante, né? Se a gente pensar no sargento, ele se preocupa mais com o soldado ou com o fardamento? Obviamente, ele se preocupa mais com o soldado, né? O fardamento é o de menos. Deus seria da mesma forma que o sargento, ou seja, ele não se preocupa tanto com o corpo, né? Ele se preocupa com o soldado, que é o espírito, que é a alma. E ele quer que esse espírito, através das reencarnações, ele possa ir evoluindo e, claro, sempre levando a questão que a gente nunca vai se equiparar a Deus ou chegar no mesmo estágio que Deus, não. A gente chega num estado de pureza relativa, numa perfeição relativa, ou seja, Deus sempre será Deus, só que nós, chegando lá no fim do processo, seremos de fato, entre aspas, os seus filhos, ou seja, por estar aceitando plenamente a sua lei, cumprindo os seus desígnios, né? E aí tendo toda aquela paz, aquele amor, enfim, todos os atributos, né, de um espírito que fez toda a sua jornada e que alcançou, né, a sabedoria, que alcançou a intelectualidade num patamar máximo. Pois bem, dando seguimento, ele fala também que a espécie humana é aquela que é racional, enfim, né? Esse também é um outro assunto bastante interessante, que é falar sobre a questão dos animais, enfim. Também é um outro tema para se abordar posteriormente. Fala que a alma nada mais é do que um espírito encarnado, enfim, é uma definição.
e o corpo é apenas o envoltório. Então, da mesma maneira que a gente falou do soldado e falamos, né, da vestimenta, do uniforme, tudo é temporário, né? Então, nesse momento, a gente está encarnado, somos ou um advogado, ou um médico, ou um psicólogo, ou um motorista de aplicativo, ou somos um industriário, em alguma encarnação somos ricos, em outra somos pobres, né? Em outra encarnação ainda a gente é de classe média, enfim, não há porque muitas vezes a gente tem ânsia, né, de ter muito dinheiro, de ter uma condição social privilegiada, e aí, na verdade, a gente começa a perceber que a experiência reencarnatória é uma forma de se alcançar a evolução. Só que aí o ser humano se perde. Ele começa a desejar as coisas do mundo como o fim, né? Como a meta fosse isso: obter o dinheiro, obter o carro, enfim, obter coisas materiais. E justamente Jesus falava que a gente deveria buscar as coisas espirituais, pois lá, né, as traças não corroem, né, os vermes não roem, ou seja, a gente deveria se preocupar com aquilo que é imperecível. Ou seja, o que é imperecível? Tu desenvolver um senso de justiça, tu desenvolver bondade, tu desenvolver caridade, tu desenvolver indulgência, né? Enfim, qualidades morais, né? Tu entender mais de física, de química, de biologia, de psicologia, de medicina, de mecânica, de agricultura, de música. E aí a gente poderia ficar falando aí por horas e horas de todos os ramos de conhecimento, né, do ser humano, da filosofia, enfim, campos de conhecimento amplos, complexos. E aí sim, esse é o propósito da reencarnação, da melhoria, da continuidade, do enriquecimento contínuo das pessoas. E não se degladiar por cargos, por dinheiro, por status. E aí tu acaba justamente fazendo um mal, né? Muitas vezes um mau plantio. Porque muitas vezes para alcançar essas coisas temporárias da Terra, muitas vezes se incorre em injustiças, em difamações, em roubos, enfim, coisas que na prática acabam te aprisionando numa condição vibratória ruim. Porque para tu alcançar algo efêmero, tu acaba se valendo de expedientes ruins, de algo que é ruim. E aí a gente pode começar a sutilmente perceber, né, com aquele axioma, né, de tudo aquilo que a gente planta, necessariamente se colhe. E aí, considerando a multiplicidade de encarnações, aí a gente pode começar a pensar, bom, se eu estou colhendo algo que nesse momento é ruim e não foi plantado nessa encarnação, por que eu estou colhendo algo ruim se eu não plantei? E aí se abre justamente a questão, né, de avaliação das múltiplas reencarnações. Mas Deus, né, ele é tão justo e tão bondoso que ele geralmente usa a dor como último recurso, permitindo, né, que todos nós possamos também pagar a prestação, digamos assim, em conformidade com as nossas forças, né? A cada um a sua cruz. E a cruz, né, nunca é mais pesada do que a gente pode carregar. Justamente porque Deus é bondoso, ele é misericordioso. Ele não quer, digamos, entre aspas, nos massacrar. Então ele permite também que a gente faça a nossa colheita, né? Apesar de daqui a pouco termos feito muita coisa ruim, muita bobagem, digamos assim, que essa colheita ela seja feita paulatinamente e conforme as nossas forças. E sempre considerando os atos bons que a gente faz. Porque conforme a gente vai fazendo algo bom, isso também, de uma certa forma, vai resgatando aquele algo ruim que a gente fez. É como se num campo a gente tivesse plantado espinhos, né? Mas depois a gente vê que aquilo ali não foi algo prudente. E a pessoa vai lá, lavra a terra e planta algo, né, em substituição àquilo. Faz um pomar, por exemplo,
de maçãs, de goiaba, enfim. E aí, aqueles espinhos, né, que tu colheria, uma vez que tu modificou o foco do teu plantio, automaticamente tu começa a ter outro tipo de colheita. Só que do ponto de vista espiritual, as plantações, elas são bastante complexas, né? Porque se tu planta alface, em 2 semanas tu está colhendo. Se tu planta um pé de bergamota, né, tangerina, enfim, mexerica, conforme quem estiver escutando, tu vai colher daqui a, sei eu, 2 anos, 3 anos, né, dependendo se é uma enxertia ou não. Se tu planta aí um pé de abacate, é 7, 8 anos, né, se não é enxertia, talvez 10 anos. Enfim, se tu planta, tem plantas que tu vai colher daqui a 50 anos, 70 anos, 80 anos. Então, muitas vezes a gente está plantando algo bom, né, que não vai ser nesse momento que vai vir a colheita. Vai vir daqui a 70 anos, 80 anos. Né? O próprio mundo material também é assim. Quantos anos a gente fica numa graduação para poder colher os efeitos dela? Então, dependendo, é 4 anos, 5 anos, muitas vezes 10 anos, né? Pela complexidade, pelos custos, né? Enfim, pela conciliação de horários. Então, a pessoa deseja, por exemplo, ser psicólogo, ser médico. São graduações amplas, né? Complexas. São muitos anos de estudo. Né? Enfim, a própria questão material, né? O investimento é alto. E aí a gente começa a ver. A mesma questão, a pessoa já, por exemplo, se matricula numa academia. Até que ela obtenha o resultado que ela deseja, não é em 1 semana, 2 semanas, vai demorar 1 ano, 2 anos, dependendo do quadro que a pessoa tá, pode demorar vários anos para ela chegar no patamar que ela deseja. Enfim, aí tu começa a ver uma relação entre plantio e colheita. Né? E assim a gente pode pensar, se no campo do conhecimento é assim, a gente pode expandir esse conceito para as múltiplas encarnações. E assim, né, colhendo, plantando, colhendo, plantando, plantando, colhendo, em sucessivas reencarnações, a gente vai aprendendo, né, até pelas consequências, né, do que a gente recebe, a gente começa a ser mais sábio e começa a ser mais cauteloso ao plantar, uma vez que a gente começa a perceber que necessariamente, né, uma vez que se planta, necessariamente se colhe. E aí, com esse processo pedagógico, né, que Deus possibilita, que é o da colheita, né, então a gente não tem que pensar em culpa, em julgamento, né, como se fosse algo, uma punição. Na verdade, o que existe é ao recebimento, né, a responsabilização, ou seja, tu tem o pleno livre-arbítrio de escolher algo, mas também tu vai ter a responsabilidade de arcar com aquilo que tu escolheu para ti. Né? Então, Deus ele é bondoso, mas também ele é justo. Né? Então, né, conforme já diz Jesus, a cada um segundo as suas obras. Senão não haveria justiça no mundo. Né? Mas enfim, prosseguindo. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem assim o homem 2 naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. Pois bem, aqui, quando ele fala de participar do mundo animal, né, do mundo corporal, a própria questão do instinto de sobrevivência, a fome, a sede, a questão da perpetuação da espécie, ou seja, são coisas, né, que, por exemplo, se tu ameaça um ser humano, ele sente medo. É uma emoção, é algo biológico, é adaptativo sentir medo. E que bom que a gente sente medo. Imagina se a gente visse um leão e não sentisse medo. A gente acabaria sendo devorado, desencarnaria. Da mesma maneira, se tu pegar um gatinho, um cachorro, se tentar ameaçar ele, ele sente medo. E ele também pode querer reagir frente a esse medo. Então é isso que está trazendo aqui essa parte, né, do livro dos Espíritos.
E ao mesmo tempo a gente participa do mundo espiritual, visto que o corpo é uma ferramenta, né? Então a encarnação é uma ferramenta para que a gente melhore espiritualmente. E aí, como continuando, o laço ou perispírito que prende ao corpo o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém, que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Bom, aqui já tem vários aspectos, né, novamente, bem amplos, né, porque aqui se fala indiretamente sobre mediunidade, né, questão de aparições. Então, fala sobre a questão do perispírito. Isso também suscita N situações, como por exemplo, a pessoa fuma por 70 anos, né, e aparentemente nunca desenvolveu nenhum problema físico, né. E aí a pessoa fumou, enfim. Aquilo ali não é apenas um ato mecânico que impacta apenas o corpo físico. Tudo que nós realizamos acaba tendo um impacto nesse corpo, né, no perispírito, que é o corpo espiritual. Então, é justamente essas marcas espirituais, né, que a gente tem no corpo espiritual que acabam fazendo com que, quando a gente tiver as próximas encarnações, né, conforme também a justiça de Deus e as possibilidades de resgate que cada um tem, que a gente cria, digamos assim, a nossa psicosfera, o nosso corpo espiritual, ele acaba ficando carregado daquilo que a gente fez conosco mesmo. Então, quando a pessoa utiliza de forma ruim a sua inteligência, isso traz um impacto na área correspondente, na área da intelectualidade, digamos, na parte ali da cabeça, né? No cérebro perispiritual, tendo uma equivalência entre o corpo físico e o corpo espiritual. Se a pessoa ela fuma, né, enfim, ela está utilizando mal, no caso, o recurso da respiração, né, isso pode fazer que, né, fazendo uma análise bem simples, né, não é tão fácil assim esse raciocínio, mas só para simplificar, né, a pessoa fuma durante 70 anos, ela pode estar formando, numa próxima encarnação, um corpo que tenha asma, né? Mas, enfim, é um assunto, né, que cada caso é um caso. Pode existir moratória, daqui a pouco a pessoa não tem condição de resgatar na próxima reencarnação, aquilo pode ser adiado mais para frente, enfim, tem uma série de atenuantes, tem uma série de considerações, né, que a gente tem que avaliar no processo. A própria questão, né, de aparições, que daí seria a corporificação, né, desse corpo espiritual. Então, esse assunto também fica para um outro momento mais quando a gente estiver falando sobre mediunidade e fenômenos correlatos, esse assunto poderá ser abordado. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Bom, aqui está justamente falando, né, de algo mediúnico, né, que daqui a pouco um espírito ele poderia se materializar ao ponto de poder tocar, né? Então tem várias experiências nesse sentido, né? Por exemplo, enfim, de médiuns como Chico Xavier que produziam materializações. Mas o mais importante de que produzir esses fenômenos físicos é justamente o entendimento intelectivo, né, cognitivo do que é o espiritismo. Porque pelas suas definições e entendimento principalmente esse senso de lógica, de justiça, que é muito coeso. Isso para mim é o mais importante. Porque muitas vezes a pessoa pode até eventualmente enxergar alguma coisa, mas pode atribuir a uma doença, a um problema de senso-percepção, ao cansaço, enfim. Então, o entendimento lógico dos mecanismos que é o mais importante. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. O que isso implica, né?
tem determinados trechos, né, da obra espírita que fala que a criação é constante. Então isso quer dizer que a todo momento, né, de tempos em tempos, espíritos, né, vão surgindo, né, pelo sopro divino. E o que isso implica? Que, por exemplo, né, a gente está no mundo de expiação de provas. Né? Antes do nosso existem mundos primitivos. Posteriormente, mundos regeneradores. Ou seja, fazendo também uma analogia com a escola, há sempre pessoas que estão daqui a pouco no terceiro ano, no quarto ano, no oitavo ano, no primeiro ano do ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, outros que ainda fazem faculdade, e assim por diante, mestrado, doutorado, enfim. Da mesma maneira, seria uma escala espiritual, ou seja, tu não quer dizer que uma criança que está no primeiro ano que ela é inferior àquela que está no sétimo ano. Não. Na verdade, aquele espírito, né, pode ter muito mais tempo de caminhada, ele pode ter aproveitado melhor as oportunidades, mas ele não é de um material, entre aspas, diferente. Ele não é de um tipo diferente. Na verdade, isso tem a ver com o tempo, o momento talvez que ele foi criado, como ele aproveitou as suas encarnações. Se daqui a pouco desenvolveu mais um aspecto moral e menos o intelectual, se desenvolveu mais o lado intelectual e menos o moral, enfim. A gente vê pela multiplicidade, né, de talentos que as pessoas têm no campo da música, no campo da filosofia, e a gente, enfim, nas áreas do conhecimento humano. Então a gente começa a perceber que, na verdade, o ser humano é um ser em evolução. E uma vez que a gente verifica isso, né, todos nós, sendo criados, digamos, da mesma forma, né, não tem os seres privilegiados, todos criados simples e ignorantes, mas com a mesma destinação. Então, da mesma forma, né, que tu faz o primeiro ano do ensino fundamental, daqui a pouco faz o ensino médio, daqui a pouco faz uma faculdade, todos nós vamos chegar lá. E da mesma maneira que uma criança hoje tem 7 anos, daqui a pouco tem 10 anos, tem 12 anos, tem 15 anos e vai se desenvolvendo. Então, não há por que a gente também, muitas vezes, é um fenômeno muito humano, a questão própria da inveja. De querer estar no momento que daqui a pouco uma pessoa, por exemplo, no campo da música está, no campo da psicologia, porque cada um tem o seu ritmo de caminhada, cada um tem, enfim, os investimentos que fez. Se a gente pensar numa pessoa que daqui a pouco que se dedicou muitas encarnações ao estudo da agricultura, ela vai ter um conhecimento extraordinário nessa área. Da mesma forma, alguém que se dedicou ao estudo de biologia, ao estudo daqui a pouco da própria música e assim por diante. E aí, claro, a pessoa que se dedicou muitas encarnações a um campo, ela está muito mais avançada em relação a outra. Então, daqui a pouco, a pessoa que já evoluiu muito no aspecto, né, que a gente citou o exemplo da agricultura, bom, mas agora a pessoa tem interesse em evoluir no campo né, seu da biologia, da física. Só que daí já tem irmãos que já fizeram uma caminhada nesse aspecto. E aí, claro, eles vão estar mais avançados, porque é uma questão justamente de plantio, de investimento de tempo. E aí não dá por que a gente ficar se comparando e se melindrando, enfim, porque na prática cada um está no seu tempo, na sua jornada, com as suas decisões, com as suas colheitas. E na verdade a gente tem que se preocupar em fazer a nossa jornada, em se sentir bem com o nosso momento espiritual, com as coisas que nós estamos, porque o mundo não é uma competição, que no final vai ter um vencedor ou alguns vencedores, outros são os perdedores. Não. Não é esse o objetivo da reencarnação. O objetivo é a tua melhora íntima, né? É tu crescer em sabedoria, em conhecimentos, e ser uma pessoa melhor. Não é ser melhor que alguém, não. É tu fazer a tua própria jornada. Então não faz muito sentido, né, o mundo que a gente vive, infelizmente, né, muitas vezes em que comparações são feitas a todo instante. Na verdade, a gente deveria se preocupar única e exclusivamente com a nossa própria caminhada. Claro, a gente pode avaliar os outros, né, com sentido até de inspiração, né? O próprio Jesus, né, é um ótimo, é um modelo e um guia, mas nunca querendo se diminuir ou querendo invejar ou ter sentimentos menos nobres. Não, a gente deve utilizar isso como uma mola propulsora, como algo que vai fazer com que a gente se movimente, né, para uma situação melhor, né?
Então, porque na verdade a gente tem que, né, realmente tentar vencer a nós mesmos, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, né? Então, e assim a gente também a gente evita muito sofrimento, né? Porque não adianta, sempre vai ter pessoas que são melhores que nós em muitas coisas, em outras não vão ter o mesmo desempenho, mas não é por isso que a gente tem que criar, digamos, uma escala das pessoas, ou querer destratar as pessoas. Não, né? Até porque, justamente pelo conhecimento da reencarnação, muitas vezes pessoas que num determinado momento eram muito ricas e muito poderosas, daqui a pouco, né, até em virtude do mau uso do livre-arbítrio, numa outra encarnação nascem paupérrimas, justamente para ver o outro lado. E nesse caso, até pelo um caminho mais espinhoso, né, que é o caminho da dor. Mas, enfim, são vários aspectos, né, quando a gente considera a reencarnação. Aqui, continuando então a leitura, os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se das categorias inferiores, na sua maioria, eivados das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Comprazem-se no mal. Há também, entre os inferiores, os que não são nem muito bons nem muito maus, antes perturbadores e enredadores do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predomina. São os espíritos estúrdios ou levianos. Aqui é bastante interessante, né? Porque da mesma maneira que a gente vê no mundo pessoas que são sábias, pessoas que são, digamos assim, levianas, aqui mostra que também no mundo espiritual é a mesma coisa. Não muda nada. Existe também espíritos que estão, né, enfim, caminhadas diferentes. Né? Se tu conhece uma pessoa hoje com 20 anos de idade, daqui a pouco, passando aí 30 anos, ela tiver 50, ela é uma pessoa totalmente diferente, nem parece que é a mesma pessoa. Ou seja, há toda uma caminhada aí. E se a gente às vezes se impressiona com uma pessoa que conheceu quando tinha 20 anos e depois com 50 está totalmente diferente, imagina o que a gente pode pensar, né, levando em conta a multiplicidade de reencarnações. Então, novamente, né, trazendo a questão, por exemplo, do filme Nosso Lar, ali é muito interessante analisar a caminhada do espírito, né, o André Luiz, né, vendo desde a questão da passagem pelo umbral, né, o porquê que ele passou por lá. Então, né, sem dar muito spoiler sobre o filme, né, mas enfim, vale muito a pena para a gente poder compreender todo esse processo de evolução. De muitas vezes um espírito que em determinado momento é arrogante, que é indiferente à dor do outro, e o processo, né, justamente de depuração, né, que a vida acaba levando cada um de nós. Então é muito interessante olhar esse filme. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que eles cumprem sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Deixando o corpo, a alma volve, né, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos, de onde saíra, para passar por nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Errante no sentido de erraticidade, né? Está no plano espiritual. Aqui é uma coisa muito bela, né? A gente nunca vai ficar perpetuamente no mesmo lugar. Né? Ou seja, o mundo vai acabar nos movimentando, as encarnações vão nos movimentar, as experiências vão nos movimentar. E é interessante pensar que mesmo aquele irmão que a gente julga como ruim, como perverso, em dado momento, né, a justiça de Deus, a bondade de Deus vai entrar no seu coração. E essa pessoa vai acabar se modificando. Então, por mais que hoje, né, a pessoa possa não se dar conta de como é,
ou do quão equivocada ela possa estar, em dado momento isso não é, a pessoa não está perpetuamente destinada a ficar na ignorância espiritual. Em algum momento isso acaba se revertendo, né? E aqui fala, por exemplo, nessa questão do tempo da encarnação e o tempo no plano espiritual, né? Enquanto está na erraticidade, enquanto espírito errante. Geralmente se fala que a gente fica, por exemplo, né, isso, cara, muito grosso modo, ficamos aí encarnados 70, 80 anos e mais ou menos aí, sei eu, 200 anos, um pouco mais, um pouco menos desencarnados. Justamente demonstrando que a vida real é lá, né? Então a gente fica mais tempo no plano espiritual e menos tempo encarnado. E geralmente, né, quanto mais elevado é moralmente o espírito, ele acaba ficando mais tempo no plano espiritual e menos tempo, né, nos planos materiais, né, enquanto encarnado. Até porque muitas vezes esse processo ele é bastante sofrido, né? Porque não é simples, né, estar encarnado. Inclusive os espíritos falam, né, que o processo de reencarne, né, o processo de nascimento, ele é mais sofrido do que o próprio processo de desencarne, né, o processo da morte. Então, né, por isso a gente acaba, só por essa frase a gente já começa a ver esse contexto, né, de como não é simples reencarnar. E principalmente se daqui a pouco a pessoa tem, que nem diz ali, uma expiação para fazer, né? Ou seja, tem uma dor muito forte a passar nessa vida. Então, são questões que cada espírito carrega, né? Cada peculiaridades que cada espírito tem por resgatar, né? Ou até por espiar, né? Que daí é quando é algo mais grave. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, que na Terra, quer em outros mundos. Então aqui já está abrindo o leque, né? Trazendo a possibilidade de estarmos ainda, né, reencarnando em outros planetas, né? E claro, sempre do mesmo patamar evolutivo, né? Vamos pensar que nem é uma escola, não faz sentido, né, uma criança que está na terceira série, né, no terceiro ano, se tu colocar num outro lugar, uma outra escola, tu vai botar ela no terceiro ano para, enfim, para ela continuar tendo coerência o que ela está aprendendo. Tu não vai largar ela no ensino médio, no nono ano, no oitavo ano. E isso tem que se ter bem em mente. A gente sempre vai para planetas do mesmo patamar evolutivo, da mesma maneira como a gente faz nas escolas, né? A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma espírito possa encarnar no corpo de um animal. Isso aqui até faz uma distinção bem forte em relação ao próprio budismo, né? Pois essa religião acredita que é possível, por exemplo, haver daqui a pouco uma pessoa que já está no reino humano, né, no reino nominal, que ele poderia, por exemplo, reencarnar numa outra encarnação como, entre aspas, sendo um tigre, né? Então a gente, né, o movimento espírita, enfim, os espíritas, e pelo que está nas obras básicas, não tem essa, digamos, essa retroação, né? O espírito não retroage, não volta atrás, né? Então o mundo animal, o mundo vegetal, o mundo mineral são fases anteriores do desenvolvimento. Também esse é um assunto extremamente complexo, né? Mas falando de forma bastante, né, simples, né, e inteligível, o espírito não voltaria atrás, como por exemplo fala o budismo, né? Que seria possível tu encarnar em um tipo de corpo de um animal, por exemplo, né? Uma fera, né? Que é um tigre, um leão, enfim. Não, pelo que explica o espiritismo, isso não é possível, né? A evolução ela é gradativa, né? E sempre no sentido de realmente é uma evolução, né? A gente vai, uma vez que a gente passa uma fase, a gente não volta atrás, né? Tanto no aspecto moral como no aspecto intelectual, né? O que pode acontecer determinadas vezes, né, quando a pessoa está espiando, né, daqui a pouco fez um uso muito errado da sua inteligência, daqui a pouco ela pode sofrer consequências de uma encarnação, né, na próxima encarnação. Mas isso não quer dizer que a pessoa retroagiu, não. Ele está fazendo uma colheita de algo temporário, mas uma vez que se resgate esses débitos, né, a pessoa ela não perde nada do desenvolvimento que ela já alcançou,
Enfim. Aí a gente fala também, dando sequência, as diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Aí é questão do mérito, né? E uma vez, e aí tem que ver, daqui a pouco numa encarnação tu desenvolve um aspecto, numa outra encarnação tu desenvolve outro aspecto, né? Então, não, que nem a gente estava comentando, cada um com as suas experiências, no seu ritmo, né? E também a própria questão do esforço, né? A gente não pode pensar que uma pessoa que, por exemplo, se dedicou aí 70 anos estudando com muita intensidade um assunto, que ela vai estar no mesmo patamar de uma pessoa que, enfim, que não se envolveu com as coisas, que não teve um interesse genuíno e forte e que, enfim, não tinha interesse, né? Porque a gente possui livre-arbítrio. Então a gente não pode querer ter uma colheita de algo que a gente não plantou, né? Uma coisa bastante, né, até bastante óbvia. Então isso mostra também a questão do mérito, né? A gente só vai alcançar aquilo que de fato a gente fez por merecer, né? Que a gente fez por onde. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, o homem perverso é de um espírito impuro. Isso aqui também é a própria questão que nem Jesus falava, né? Observa o fruto. Se o fruto é ruim, a árvore é ruim. Se o fruto é bom, é porque a árvore é boa. Então, da mesma maneira, se tu está observando, né, que o nosso irmão, a nossa irmã, em determinado momento, está fazendo coisas equivocadas, né, é porque ele está num determinado patamar evolutivo. E agora, pelo contrário, se a pessoa está, né, oportunizando coisas excelentes na sociedade, para si e para os outros, é porque a pessoa é muito boa. A pessoa, né, ela já entendeu a finalidade da encarnação, ela está agindo no bem, né? Então é uma árvore, né, simbolicamente boa. A alma possuía sua individualidade antes de encarnar, conserva depois de se haver separado do corpo. Sim, né? Porque imagina se a gente se perdesse numa alma coletiva, né? Daí não teria senso, né? Tu não manter a tua própria individualidade, tu perder a noção de si mesmo. Então, ao desencarnar, né, não tem nenhum milagre, não tem chave mágica, não tem nada nesse sentido. A única diferença, né, uma vez que a gente morre, é a questão que a gente não tem mais corpo físico. Quem é perverso continua sendo perverso. Pessoa que é erudita em música continua sendo erudita em música, né? Enfim. Claro, tem outras encarnações das quais a gente não se lembra, né, com potencialidades envolvidas, também são imperecíveis, continuam no espírito, né? Então, esse assunto, a gente pode pensar em quantas nacionalidades a gente já nasceu, quantos idiomas já falamos, né? Então a gente já começa a ver a quantidade, né, a gama de conhecimentos que todos nós, ao longo do tempo, tivemos. E justamente o esquecimento também é uma oportunidade para que a gente faça novos aprendizados, né? E não ser muitas vezes impactado negativamente por algo que a gente já foi em outra encarnação, né? A própria relação com as pessoas. Imagina se nós nos lembrássemos, né, de pessoas que eventualmente a gente tenha prejudicado e daqui a pouco nessa encarnação são nossos irmãos, nossas irmãs, enfim, pai, mãe, etc. Justamente a benção do esquecimento para que a gente, através do amor, né, através das boas relações, que a gente consiga fazer uma ressignificação espiritual profunda, né, daqueles vínculos, né, que Deus quer que os vínculos de ódio se transformem em vínculos de amor. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra a alma todos aqueles que conheceram na Terra, e todas as suas existências anteriores se lhes desenham na memória, com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que vence essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza animal. Pois bem, aqui fala justamente disso, né?
quando a gente desencarna, a gente se dá conta de uma série de coisas que no momento que a gente está encarnado a gente não lembra, né? Que é justamente um processo pedagógico, né, que a gente possa fazer de forma plena. Muitos presidiários muitas vezes falam, né, que eles gostariam imensamente, né, da possibilidade de poder recomeçar de novo e sem o peso, né, do julgamento das pessoas, enfim. E justamente isso que Deus proporciona, né? Porque tu imagina se a gente visse o nosso irmão ali e dissesse, bah, esse aqui é aquele político corrupto, é aquele professor que não era um bom professor e assim por diante, né? Será que a gente conseguiria se abster de fazer julgamento? É bastante difícil, né? E até pela maneira como funciona o mundo de provas e expiações, né? A gente vê no dia a dia, é muito difícil, a pessoa comete um erro, ela fica rotulada, ela não consegue, né? É muito difícil ela, entre aspas, dar a volta por cima. Mas como Deus justamente quer propiciar isso, né, para que a gente possa se reerguer de eventuais quedas, há essa bênção do esquecimento. E ali fala da questão, né, da orientação que cada um dá, enfim, as suas motivações, os seus desejos, as coisas que quer fazer, que é isso que vai, é justamente a harmonia e a compatibilidade entre as pessoas que vai fazer com que elas se reúnam no plano espiritual. Então, aqueles que têm muito forte a questão da cobiça, né, vai ficar próximo de pessoas que têm essa afinidade espiritual. E pessoas que daqui a pouco, que têm daqui a pouco um determinado vício, né, a dependência química, né, também vão apresentar afinidade. Da mesma maneira que no mundo aqui, né, a pessoa gosta de direito, vai ser advogado, acaba encontrando pessoas que pensam parecido com ele, que têm afinidades, né? A própria questão por exemplo, de partidos políticos, né, que veem as situações de um mundo de uma determinada forma, então também por compatibilidade de pensamento acabam se agregando, formando partidos, né? Enfim, isso mostra que as pessoas, né, já o natural na Terra, se reúnem por afinidade. Mas isso no plano espiritual é ainda muito mais potente, porque ali o que manda de fato é a questão da vibração, né? Porque muitas vezes, numa família, há um ou outro espírito que parecem que nem, sabe, né? Irmãos que se odeiam, enfim, que são muito diferentes. E que daqui a pouco, né, justamente pela questão de poder reparar uma falta, enfim, acabam ficando juntos. Mas uma vez que tem uma certa liberdade, se afastam. Ou seja, porque não há afinidade. E isso fica muito patente no mundo espiritual, que a afinidade é o critério que determina ah, as ligações, né? Sejam elas de amor, de ódio, de ignorância, né? E assim por diante. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os não encarnados errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Aqui se fala, né, em palestras, enfim, outras obras aí, que a proporção seria como de 3 por 1. Então, né, cada encarnado, 3 desencarnados. Então, né, 8 bilhões de habitantes, a gente poderia pensar em 24 bilhões de desencarnados. Então a gente começa a ver que realmente, né, o mundo, digamos, a existência real, né, a primária, a essencial, de fato é o mundo espiritual. E aí a gente já começa a ver até também a própria complexidade do processo reencarnatório, né, para juntar as pessoas que precisam passar pelas mesmas experiências, que tem que fazer uma readequação de afetos, né? Então a gente começa a ver a amplitude de todo esse fluxo. Os espíritos exercem ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no Espiritismo. Então, aqui fala também da questão, né, de obsessões, de influenciações positivas, né, mostrando que há um intercâmbio, né, entre o mundo físico, né, o mundo material e o mundo espiritual, né? E da mesma maneira, né, que essas relações podem ser boas, também elas podem ser nefastas. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos os atraem para o bem.
nos sustenta nas provas da vida e nos ajuda a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. E aí é aquela coisa ruim, né, da fase humana de algumas situações, né? Pessoas às vezes querem puxar tu pro bem, né? E tem outros espíritos que querem que, infelizmente, né? Querem a tua ruína. Às vezes porque talvez em um outro momento a gente também pode ter dificultado a marcha, né, de algum irmão. Então, são os afetos e desafetos que a gente traz, né? O filme do Divaldo Pereira Franco, a respeito da vida dele, mostra, por exemplo, uma situação dessa, né, de uma obsessão da qual o Divaldo passou por ela por 30 anos, né? Enfim, também é um filme bastante interessante, né, para esse grande espírito aí que é o Divaldo, mostrando também que, né, enfim, estamos num planeta de provas, de expiações, e ele estava passando por essa prova, né, fazendo esse resgate dessa relação com esse irmão, e aí a cada um a sua cruz. E Divaldo, né, justamente por já estar num patamar muito bom, né, questão de obras sociais e tudo, e por se dedicar de forma genuína ao amor, né, à difusão das verdades, né, espirituais, em detrimento, né, enfim, das coisas que abalam, né, o nosso mundo, né, no sentido, por exemplo, o próprio materialismo, né, enfim. Aí mostra que todos nós, estando no mundo, a gente passa por situações aí são conflitantes, são situações desgastantes, né, são desafios, né, mas que a gente tem plena condição de vencer esses desafios. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exerce sobre nós a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médios que lhes servem de instrumentos. Aqui, mais uma vez, fala, né, que da mesma maneira que a gente pode ter pessoas que querem nos trazer boas influências, né, mesmo os vivos, né, os encarnados, também tem pessoas que muitas vezes querem, né, enfim, nos trazer para um outro lado, para situações ruins, né. Então, na espiritualidade é o mesmo conceito, né. A gente está sempre tendo que fazer, né, escolhas, né. E aí também fala da questão da própria mediunidade, né, que tem várias formas da comunicação acontecer. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante a vocação. Podem evocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros como das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter-se deles, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhes seja permitido fazermos. Aqui, mais uma vez, falando sobre a questão da mediunidade, né? E também esse é um assunto muito sério, né? Que a gente não pode usar isso de forma pueril, né? Até para não passar por dores, né, relacionadas ao mau uso, né, desse recurso que é a mediunidade. Então, da mesma maneira, né, que como qualquer outro recurso, né, a gente tem que ter bastante discernimento e usar de forma sábia. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero, por parte dos que a compõem, de se instruírem e melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores que, inversamente, encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois que muitas vezes tomam nomes venerados, a fim de melhor induzirem ao erro. Da mesma maneira, né, no mundo material existem pessoas que aplicam golpes, que querem criar situações aí, né, complicadas para as pessoas, né? No mundo espiritual é da mesma forma, né? Porque, na verdade, não, né,
A única diferença é o próprio corpo físico, né? Enfim, é a espécie humana, né? A diferença é só meramente o envoltório carnal. Distinguir-se os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhe transparece dos conselhos, que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, amiúde, trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos com falazes esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas dos centros sérios, onde reine íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. Então aqui fala, né, que tu só vai, os espíritos bons vêm por afinidade, né? Então, se o centro espírita é sério, né, sérias comunicações vão ali existir. Se as pessoas estão com frivolidade ou até querendo causar algo de ruim, né, automaticamente, por questão de afinidade, né, não tem como virar algo bom, né, se a intenção já na origem é ruim. Né? Então é isso que tá trazendo aqui esse trecho. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nessa máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isso é, fazer o bem e não o mal. Nesse princípio, encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Isso aqui é muito importante, né? Que, obviamente, ninguém quer receber algo ruim, ninguém quer ser prejudicado. Então, a gente tem que fazer para os outros o que a gente quer que os outros nos façam, né? Então, se a gente está na dúvida, será que eu faço, não faço? Tá, daí a gente pode fazer o raciocínio. Eu gostaria que alguém fizesse isso para mim, né? Claro, daí tu pode fazer o raciocínio. Tá, mas eu não gostaria de ser denunciado, por exemplo, por algo ruim. Mas aí vem aquela situação. Tá, mas eu de fato cometi algo ruim. Porque se tu perguntar pro bandido, né, se ele quer ser preso, ele vai dizer que não. Vai perguntar se ele gostaria de ser denunciado, ele vai dizer que não. Mas aí é aquela coisa, é uma questão que é algo justo, né? Então, na verdade, a pessoa tem que pensar, o que está sendo feito é algo, né? Eu não gostaria de ser preso, tá, mas eu mereço ser preso, eu fiz algo errado mesmo, eu roubei algo, eu matei alguém, né? Então a gente tem que levar esses nuances em conta. Então, na verdade, a pessoa tem assim: eu gostaria que algo justo acontecesse comigo? Eu gostaria que a justiça me alcançasse. Eu quero que coisas justas aconteçam comigo. Só que daí, justamente, como a pessoa fez algo errado, né, isso vai acarretar numa consequência. Né? Então, na prática, né, a gente tem que sempre... Então, na verdade, nesse exemplo, né, pegando o bandido como exemplo, ele, né, até para não depois ter que ser preso, né, ele poderia, eu gostaria que alguém roubasse meu carro. Eu não gostaria que ninguém roubasse meu carro. Bom, então eu não vou roubar o de ninguém. Porque senão, né, enfim, como consequência desse ato dele, ele vai acabar sendo preso, a justiça vai alcançar ele. E aí ele não vai poder dizer, mas eu não gostaria de ser preso. Não, mas aí a maneira de refletir seria, eu gostaria que algo justo acontecesse comigo. Né? Eu quero que coisas justas aconteçam comigo. Então, a gente não pode nunca querer subverter a lei, né? E as consequências da lei. Né? Porque é aquele axioma, né? A gente planta, a gente vai colher. Ensina-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade das paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, que o homem que, já nesse mundo, se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual. Que cada um deve tornar-se útil de acordo com a faculdade e os meios que Deus lhes pôs nas mãos para experimentá-lo. Que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco.
porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Ensinam, finalmente, que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita está desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas, que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem ou houvermos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados, que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos na terra. Mas ensinam também não haver faltas irremissíveis que a expiação não possa pagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conforme os seus desejos e esforços, na senda do progresso, para a perfeição, que é o seu destino final. Este é o resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que se lhe contrapõem. Bom, a gente vai encerrar nesse item, até porque ele foi muito amplo, bastante denso. Ficará o item 7 para o próximo estudo. Né? E aqui fala justamente das consequências, né? Que a gente não pode, por exemplo, eu tenho muito dinheiro. Eu não posso utilizar esse recurso financeiro para fazer mal para alguém. Se eu tenho uma condição de muito poder político, né? Enfim, porque estou num momento histórico, eu tenho toda uma condição, daqui a pouco nasci numa família, e aquilo já facilita a minha entrada no meio político, eu não posso utilizar desse poder para prejudicar as pessoas. Até porque, no fim, na verdade, a gente nunca prejudica o outro. Na verdade, a gente só prejudica nós mesmos. Né? Porque a gente vai colher aquilo ali. Então, às vezes, muito na ânsia de, muitas vezes, até na nossa ignorância do bem, de querer ferir o outro, na prática a gente está só ferindo a nós mesmos. Pode não ser nesse momento, mas logo ali na sequência acaba vindo. Né? Enfim, mas também traz a questão da esperança, que nada é perpétuo, né? Nada é irremissível. Tudo pode ser transformado pelo bem, né? Pelo amor e pelas encarnações. Então, agradeço a todos pela presença até esse instante nesse estudo. Né? Se estão escutando essas palavras nesse momento, né? Entendo que gostaram do material, então, né? Se quiserem contribuir com o canal, podem curtir, compartilhar também esse material, pois é importante para a divulgação do Espiritismo, né? Para que pessoas obtenham consolação, né? Pois muda toda a forma como se enxerga a vida, né? A vida no sentido mais amplo possível, né? Não só aqui da Terra, mas sim pensando na vida espiritual, né? De múltiplas reencarnações. E tendo a certeza de que Deus sempre vai propiciar o que de melhor seja possível para cada um. Então, assim, né, felizes, né, por mais uma vez estarmos aqui fazendo esse estudo. Agradecemos a todos, né, pela atenção e que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja.